Rota do Turismo apresenta Fala Mulher. Aqui tem turismo, cultura, sabor e tradição. Apoio cultural Rotary Clube de Ribeirão Preto, Califórnia. Associação de Comunicação do Turismo Brasileiro. Contour Sertãozinho e Grupo Mulheres do Brasil. Fique ligado na próxima atração. Olá! Hoje a Rota do Turismo tem a grata satisfação de receber Juliana Fará. Ela que é presidente da Comissão Semeadoras do Agro, da FAESP, presidente do Sindicato Rural de Mineiros do Tietê, produtora rural, membro do Conselho Superior Feminino da Fiesp, Comissão das Mulheres do Sebrae São Paulo e também Comissão Nacional das Mulheres do Agro do CNA. E eu tenho a honra de falar que eu fui uma das primeiras palestrantes, junto com a Juliana, na palestra do Sebrae Delas, na Feira do Empreendedor em São Paulo. Uma iniciativa que eu tenho certeza que tem o dedinho da Juliana. Juliana, hoje você está colhendo os frutos de muito trabalho, mas como foi o início da sua carreira e dessa trajetória de sucesso? Bom, primeiro eu queria agradecer, né, o convite para participação desse momento aí, né, do teu podcast. Muito obrigada por nos estar convidando. Adriana, na verdade, né, eu falo que a gente ainda está no momento de plantar, né? A gente começou semeando, mas a gente vem plantando ainda e começa a colher alguns frutos já. Mas eu falo que é um grande desafio diário esse trabalho que a gente vem fazendo das semeadoras do agro, através da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, dos sindicatos rurais, aonde a gente vai levando para essas mulheres essa parte de capacitação, essa parte de resgatar a autoestima, né? Esse trabalho também é feito juntamente com o Sebrae São Paulo, justamente para ir fortalecendo cada vez mais as mulheres, tá? E levando para elas a aquela parte de encorajamento, de ver que ela pode, de trabalhar autonomia financeira. Então, nós começamos esse trabalho em 2022, vamos agora aí para 4 anos, né, de trabalho, onde a gente vem reunindo, andando quilômetros e quilômetros, sabe, mensalmente, justamente para ir levando essas oportunidades para essas mulheres. Juliana, você hoje é uma produtora rural, mas você é uma mulher que passou pela sucessão familiar. E a gente percebe, anos atrás, não muito longe, que as mulheres eram assim. Você entrava numa reunião do setor sucroenergético, era uma ou outra mulher naquele universo masculino. Se você entrasse num sindicato rural, era impossível ver uma mulher, a não ser que fosse uma secretária ou em nenhum serviço de liderança. Como que foi essa parte de sucessão familiar para você? Olha, é muito desafiador por eu ser mulher, tá? Vem sendo ainda, né, muito desafiador por eu ser mulher, justamente porque a mulher, ela sempre teve no campo, tá? Mas na invisibilidade. Então, eu falo que por ser mulher, e a gente acha assim, às vezes a gente acha, a gente não foi criada, tá? Para poder dar continuidade na propriedade rural. Porque é cultural. Então, quando a gente fala de sucessão familiar, já é uma temática desafiadora. E quando a gente fala da figura feminina das mulheres, é mais desafiadoras ainda. Então, por isso que eu falo que a gente precisa ter muita persistência, resiliência, para a gente poder continuar. E eu falo que minha vida é de muita persistência para mim trabalhar
trabalhando nessa parte da sucessão, quando é o lado da minha família, né? Que hoje eu sou proprietária rural, através da sucessão do meu pai, mas eu tenho dois irmãos e eu falo que é um desafio muito grande ainda por eu ser mulher. Mas, de um outro lado, eu tenho o meu marido, que ele vem de uma criação aonde a mãe dele sempre teve no campo, naquela época que a gente está falando aí há 50 anos atrás, aonde a gente não viu uma mulher liderar uma propriedade. E naquela época, a minha sogra, ela já liderava, ela já cuidava da propriedade, foi sempre ela que administrou as propriedades rurais. Então ele cresceu vendo a mãe dele liderar e com isso hoje ele vem me apoiando muito. Inclusive, eu estando à frente aí das nossas propriedades rurais, justamente, então eu tenho esse grande apoio, que eu falo que isso faz um diferencial muito grande na vida da mulher para ela poder ir em busca dos seus sonhos e desses desafios. Então, isso me ajuda muito, me apoia muito na parte da sucessão que eu venho aí atravessando do lado da minha família. Mas eu tenho certeza que você chega em algumas reuniões que você está cativando essas mulheres e mostrando para ela esse empoderamento feminino na zona rural, mas que ainda encontra barreiras de mulheres que nasceram de famílias onde existem, a maioria são os homens que administram, e elas ainda têm aquela dificuldade. Eu te falo por quê? Na minha família, a minha mãe, ela era irmão, era ela e mais três, e os outros homens. E quando meu avô morreu, automaticamente os filhos, eles falaram assim, não, ó, nós vamos comprar a tua terra por tal valor, tipo assim, não deram nem a possibilidade delas administrarem aquilo que elas herdaram. Isso vocês têm encontrado muito na geração de vocês? Hoje, atualmente, ou não? Já mudou? Sim, sim, até porque eu vou te falar assim, não só os irmãos fazem isso, mas também nas cidades do interior, normalmente uma família tem quatro, cinco mulheres, né? E aí o patriarca acaba falecendo de repente, e essas mulheres não foram criadas, né, para assumir a propriedade rural. Aí todo mundo olha e fala assim: bom, vamos comprar a preço de banana. Por quê? Porque elas não vão querer tocar. Mas sempre a gente tem encontrado uma ou outra mulher que ela fala: não, eu vou dar continuidade à propriedade do meu pai, e através dos nossos sindicatos rurais do estado de São Paulo, todos os sindicatos rurais têm toda a estrutura para apoiar essa mulher, para orientá-la, para que ela possa sim dar continuidade. Nós temos vários já depoimentos de mulheres onde uma era professora, outra era dentista, e aí tiveram que largar tudo e assumir a propriedade e acabaram já aumentando patrimônios da família. Então, por quê? Essa pauta da gente falar da mulher ter visibilidade, a mulher está assumindo papéis que até então só se viam homens, como você falou, presidentes de sindicatos, o homem liderando a propriedade rural, isso vem de 12, 13 anos para cá. É Então, bem. por quê? Porque a gente vem de uma sociedade patriarcal, a gente vem de uma cultura machista, né? Onde a gente enfrenta, né? Em muitas reuniões, em muitos locais, enfrenta aquela coisa de você não ser ouvida ou do teu posicionamento não ser muito valorizado por você ser mulher. Por isso que a gente precisa de muita persistência, resiliência, e eu falo que por isso que a gente precisa de ser capacitada. A mulher ela estuda mais que o homem, né? Já é comprovado que a mulher ela estuda, se prepara mais que o homem, mas ainda quando a gente vai ver na parte de liderança, as oportunidades para os homens são muito maiores do que para as mulheres. Então, eu falo muito, ô Adriana, que nós precisamos, entre nós mulheres, o apoio uma das outras, uma apoiar a outra, uma servir de estímulo para a outra, e não essa concorrência entre as mulheres que existe muito, né? De achar, porque ela e não eu. Porque eu falo que cada uma nós somos únicas, não tem uma mulher igual a outra, então a gente precisa parar com essa competição entre nós, que existe muito, e mudar e falar, não.
Se ela pode, entendeu? Vamos aplaudir. Eu também, as oportunidades vão aparecer para mim. E assim, aí, quando a gente vê uma mulher chegando em lideranças ou chegando em um cargo que nunca foi ocupado por uma mulher, nós temos que aplaudir e ter orgulho. Somente assim a gente vai quebrando, né, essa grande diferença que ainda existe. Tá? Não é só na área rural, não é só na parte da sucessão. É ainda em todos os setores existem muito. É porque quando a gente fala no campo, é algo que ainda destoa muito, até mesmo porque a gente vê, verifica, 40% da mão de obra de produção de alimento no mundo estão na mão das mulheres, mas elas não chegam na gerência, não chegam na liderança. Então, a mulher, ela sempre esteve na área rural, tá? Mas na invisibilidade. Então, essa é uma das grandes missões da Comissão Semeadoras do Agro, que é trazer essas mulheres para a visibilidade, para que elas possam estar ocupando seus papéis que sempre foram delas por direito. Eu falo que a gente não quer estar no lugar do homem, a gente não quer competir com os homens, mas a gente quer estar ao lado e cada um, entendeu? Tendo o seu papel, seu valor, entendeu? Em todos os âmbitos. Tem sido rotulado muito como feminista? Não, eu sempre falo, gente, eu não sou feminista, tá? Mas sempre tem aqueles que vêm falando, ah, você não vem com esse seu feminismo. E eu corrijo na mesma hora, eu falo, eu não sou feminista, mas eu sou mulher e eu sei, porque eu venho de uma família tradicionalmente muito machista, uma família libanesa, árabe-libanesa. Então, eu cresci neste meio de muitos homens e também no início da minha vida, da minha carreira, meu pai, além de ser produtor rural, é da agroindústria de couro. Então, eu trabalhei também nas empresas da família e sempre no meio de muitos homens. Então, eu sei o que que é. Muitas vezes a gente tem que falar mais alto para ser ouvida, que a gente tem que se impor para ter respeito. Então, não é só comigo que acontece isso, com a maioria das mulheres, mas a gente precisa seguir em frente, né? Levantar a cabeça, seguir em frente, acreditar em você, que eu acho que isso é fundamental, e e apoiar outras mulheres, porque é difícil. Eu falo, outro dia falaram assim para mim: ah, esse trabalho que você faz, Juliana, vai demorar ainda 238 anos para ter equidade de homens e mulheres. Pode demorar quantos anos for, mas a gente não pode parar, entendeu? E somente assim a gente vai minimizando, tá? Todo esse cenário que a gente vem vivendo aí, que agora vem se aparecendo muito intensamente, que eu falo que é a violência doméstica, essa parte de feminicídios. Somente a gente levando as ferramentas que o Senar tem, que o Sebrae tem e que outras entidades têm para essas mulheres, para que elas possam ver que elas podem ter autonomia financeira. Somente assim a gente vai conseguindo ajudar a mulher sair da dependência emocional que ela vive e ela poder ver até resgatar a família dela, né? Então, eu falo assim que essa é a minha missão hoje, o meu propósito de poder estar levando tudo que o Senar, o Sebrae tem, para que, através dos nossos sindicatos rurais, mostrando a importância do sindicato rural. Hoje, 98% dos sindicatos rurais do estado de São Paulo estão abertos para o homem e a mulher do campo. Tá? Não tem distinção, os cursos são todos para o homem e para a mulher, vem aumentando-se expressivamente os números de mulheres participantes dos cursos, justamente porque ela está se vendo inserida nos sindicatos rurais. E uma das conquistas que eu falo que eu coloco para as semeadoras do agro é que vocês começaram a dar capacitação para essas mulheres. Hoje, Juliana, nas suas andanças, que começaram com meia dúzia de mulheres, hoje eu já tive a satisfação de ver que vocês lotam espaços como AgriShow, como Fenasucro e como hotéis pelo Brasil, levando essa capacitação. Como que você analisa hoje as propriedades rurais no turismo rural? Olha, você sabe que nós temos o curso de turismo rural do Senar, né? Que é um curso muito renomado, né, do Senar São Paulo, e eu posso falar para você que 62% esse curso ele foi lançado em 2006,
do turismo rural. Até hoje, 62% dos participantes do turismo, dos cursos de turismo rural são mulheres. E não só no estado de São Paulo, no Brasil todo? Não, eu estou te falando do estado de São Paulo. Tá. Tá? Do estado de São Paulo são mulheres. Então, hoje, o turismo rural, ele vem aumentando cada vez mais, porque é uma alternativa de receita, de você aumentar a receita na sua propriedade rural. Então, ali naquela região do Mirante, de Presidente Prudente, ali, a gente tem vários casos de histórias maravilhosas, tá? Justamente aonde essas mulheres foram fazer os cursos do Senar e já começaram a implementar o turismo rural nas suas propriedades. E em várias regiões também do estado de São Paulo. Então, o turismo rural, eu acho que é algo transformador. Você consegue transformar a geração, aumento de receita na sua propriedade, e fora isso, né, você consegue agregar valor nos seus produtos também. Então, hoje você vê quantas pessoas a gente não começou a ter um olhar diferenciado para o café. Café gourmet, café orgânico. Ali na região que eu sou presidente de sindicato, em Mineiros do Tietê, é uma região de orquídeas. E é uma região, a cidade, ela tem muitos produtores de orquídea e também tem muitas propriedades antigas. E a gente levou muito esse conceito. Agora, uma das propriedades vai inaugurar agora o café na propriedade rural deles, o café da tarde. Que aí inicia o turismo de experiência, que é uma. Exa exatamente. Então, tem lá várias cachoeiras maravilhosas, entendeu? Então, as pessoas estão começando, achavam que aquilo lá era bobagem, mas não, estão começando a ter um olhar diferenciado. E isso é por quê? Porque esses proprietários começaram o quê? A capacitar. É quando você vai para o universo da capacitação, você começa a ver as oportunidades que você pode implantar na sua propriedade rural. Então, e muitas vezes você achava que aquilo lá era bobagem, você não dava valor, isso, aquilo. Então, agora começou-se a ter um olhar diferenciado. É claro que a gente ainda tem um longo caminho pela frente, nós temos muitas e muitos quilômetros para rodar ainda, mas eu falo que a gente começou, isso que é importante, é a transformação de vida, a transformação da realidade, do dia a dia das pessoas, porque a gente precisa transformar e a gente precisa levar essas oportunidades que existem, que muitas vezes não chegam até essas pessoas mais simples. Juliana, outra coisa que nós descobrimos através da pandemia foi que o produtor rural, ele vivia assim, ele é excelente da porteira para dentro. Ele sabe tudo do teu negócio, mas a hora que ele tem que abrir a porteira para estar pegando um turista, para estar apresentando, porque é aquilo que você disse, ele acha que tudo é muito simples. Mas na pandemia foi essa simplicidade que tirou o Brasil do foco só da doença e trouxe, olha, o rural ele pode estar te ajudando. Nós temos cachoeiras, nós temos um turismo de experiência, nós temos belezas que o Brasil desconhece. Hoje você está vendo que outras pessoas estão abrindo mais as suas porteiras ou o número continua limitado? Não, assim, eu para te falar a verdade, em números, eu não consigo te colocar agora, mas que muitas mulheres vêm transformando, tá? As suas propriedades rurais, elas vêm justamente nessa parte do doce, tá? A parte do artesanato também, que é uma coisa diferenciada. Uma coisa que a gente precisa olhar muito, e a federação, através do presidente Tirso Meirelles e a sua diretoria, vem fazendo, é olhar o pequeno produtor rural. 68% das propriedades no Brasil hoje é o pequeno produtor rural e agricultura familiar. Então, quando a gente entra nesse universo do pequeno, quantas porteiras para fora dá para se abrir, para levar essa experiência, tá, do turismo rural? Quantas? Muitas e muitas oportunidades. Mas é aquilo que eu falo.
isso a gente só vai aumentando os números produtor rural, levar todo esse trabalho também da porteira para fora e abrindo a sua propriedade para essas experiências através do conhecimento e da capacitação. Porque muitos nunca abriram, por quê? Porque não sabem as oportunidades que eles podem oferecer na propriedade dele. Então, e não sabem como implementar. Nós temos propriedades que tem muitas cachoeiras. Tá, mas e aí? Como eu vou viabilizar para os turistas irem conhecer? Então, é somente através da capacitação, da orientação. Temos agora o nosso secretário de Turismo do Estado de São Paulo, né, que tem feito um trabalho maravilhoso, né? Ele tem quebrado vários paradigmas aí, ele tem uma parceria muito grande com o Senar e com o Sebrae, onde ele está levando, né, muito essa importância do turismo para as pequenas propriedades rurais e para o interiorzão afora, que muitas vezes não chegou isso até lá. Criando muitas rotas, né? Rota da Exatamente. cerveja, rota da cachaça, rota do Você vinho, vê, do então, café. verifica, hoje quando que a gente falava que o vinho brasileiro era um vinho que tinha um grau de Concorrendo com o qualidade. italiano, com europeus, né? Exatamente. Pelo contrário, a gente sempre não queria tomar vinho brasileiro porque falava, não deve ter qualidade. Mas tudo isso começou por quê? Porque começaram-se, entendeu, trabalhos de turismo rural e trabalho de mostrar a importância, e aí o produtor começa a se qualificar, começa a se importar com a qualidade, com a classificação do seu produto, e assim você vai transformando, né? Os nossos queijos também vem acontecendo isso, o café, enfim. E aí várias cadeias aí produtivas aí vêm se fortalecendo através desse trabalho. Chegando a AgriShow, teremos novidades esse ano para a mulherada? Sim, teremos grandes novidades aí, a gente já está preparando, tá? O Senar, as semeadoras, o Sebrae, preparando. Vamos entrar também com uma parceria aí do AgriShow para elas, tá? Dentro da AgriShow. Vamos ter o nosso encontro, tá? Onde vai ser a terceira edição do encontro do Elas em Ação, que nasceu na AgriShow, justamente para a gente poder fazer com que essas pequenas proprietárias rurais, essas mulheres, possam se sentir inseridas no universo da AgriShow. Bom, eu tenho um convite para você, para o Tirso, e uma felicidade enorme em estar compartilhando com vocês que Sertãozinho, que você tão bem conhece, dia 5 agora nós teremos o lançamento oficial de Sertãozinho como instância turística. Ah, que legal, parabéns, parabéns, viu? Que E bom. hoje a Adriana aqui está como presidente do Contura, então seria uma grata satisfação recebê-los no evento que acontecerá às 19 horas. Vou te mandar o convite, será uma grande honra recebê-los aqui, ok? Tá bom, muito obrigada. Obrigada, assim vou transmitir ao Tirso também o convite e agradeço mais uma vez, viu, a oportunidade, agradeço aí todo esse apoio, o teu apoio aí conosco. E para encerrar, Juliana, olhando para toda a sua história, para toda a trajetória, quem é a Juliana Fará hoje? Olha, a Juliana, ela teve uma vida de muitos desafios, né? Eu falo que ninguém nasce pronta, mas assim, hoje eu posso te falar que eu sou uma mulher que acredito muito nessa mulher que eu nasci para ser. Claro que eu tenho muitos momentos que eu quero desistir, né? Que é aquela síndrome da impostora, mas hoje cada passo que eu dou, eu acredito naquilo que eu estou fazendo e acredito em mim. E eu sei que através desse meu trabalho a gente vem conseguindo levar muitas transformações para muitas mulheres. Então, esse é meu propósito. Eu faço com amor, com dedicação, porque eu acredito nessa minha missão. Juliana, quero te agradecer imensamente pelo teu tempo, pela dedicação, pelo apoio da Simone e de toda a sua assessoria que estiveram nos bastidores alinhavando esse nosso encontro. Te Ah, eu que desejo, agradeço. te desejo muito sucesso, porque eu sei que na vida nós precisamos de mulheres inovadoras,
que olham e não fiquem quietas esperando que as coisas aconteçam, mas sim desbravando o universo. E no mundo do produtor rural, você é uma das mulheres que abriu caminho para outras mulheres. Então, parabéns, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. E quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, siga as nossas redes sociais, @Semeadoras do Agro. Muito Obrigada, Juliana. obrigada. Obrigada. A Rota do Turismo nasceu para você, mulher, que ama viajar e descobrir o turismo regional brasileiro. Também é um canal de comunicação para as mulheres unidas, aquelas que sentem prazer em ver o sucesso de outras mulheres. Tenha todas as notícias na palma da sua mão. E se você quiser mostrar o seu negócio, saiba que aqui é o local perfeito para você. Rota do Turismo. Aqui você atrai mais pessoas para o seu negócio. Rota do Turismo, o canal de comunicação do turista conectado.